E aí pessoal, beleza? Vou fazer um react do mangá Solo Leveling, episódio 5. É um vídeo do canal Sociedade Z. Jinwoo versus Taishiki. Vamos lá, mano. Depois de alguns dias que Jinwoo fechou a dungeon do castelo demoníaco, num dojo um treino de esgrimas acontecia. Quando o treinamento encerrava, as proteções eram retiradas e revelava que um deles era o líder que perdeu o braço na missão do Salão das Estátuas, o Song. Seu parceiro de treino e aprendiz elogiava o seu nível. Mesmo sem um braço, ele ainda era muito bom. Porém, ele realmente planejava a ideia de abandonar a aposentadoria. Song dizia que ele não iria se aposentar. Ele mudava de assunto e dizia que nunca imaginaria que um rank baixo como ele ensinaria um rank S. O caminho da espada era ensinado por alguém mais fraco. Seu aprendiz dizia que isso não importava. Mesmo sendo um rank alto, ele não conseguiria corrigir a sua falta de habilidade. Um tempo se passava e ele se dirigia à sua próxima missão. No caminho, o Sr. Song pensava: dessa vez é uma dungeon de rank D. Sempre treinei com espadas, agora elas são praticamente inúteis. Minha espada não tem efeitos em monstros. Por que eu fui despertar como um mago? Tudo que Song aprendeu com a espada, galera, ao longo de toda a sua vida, foi tudo em vão. Porém, de repente, um rapaz de capuz aparecia do seu lado. Velho. Song o reconhecia e perguntava se ele era Jinwoo. Jinwoo olhava para o lado e o reconhecia também. O Sr. Song dizia que ele havia mudado tanto que ele quase não o reconheceu, e tudo isso em poucos meses. Até sua perna, que tinha sido cortada, estava lá. Ele perguntava como isso era possível. Jinwoo respondia que nem mesmo ele sabia como isso aconteceu. Quando ele acordou, estava lá. Porém, galera, Jinwoo não queria contar sobre o seu despertar duplo ou sobre o sistema. Ele sabia que sua perna foi recuperada graças ao efeito da passiva da bênção do grande conjurador Candiaro. Como sempre, sendo um cara super gente boa, o Sr. Song ficava feliz e não fazia mais perguntas. Jinwoo olhava para o braço do Sr. Song, que dizia para ele não se preocupar com aquilo. Era o preço dele não ter habilidades o suficiente. Eles continuavam conversando até que Jinwoo perguntava se ele estava ali por causa da convocação das guildas. O Sr. Song dizia que sim. Inclusive, alguns já esperavam no local combinado. Song dizia que todos daquele dia do Salão das Estátuas estavam lá. Jurê, o Sr. Kim e um dos outros que fugiu do covil. Jinwoo olhava para o Sr. Kim, que estava bem envergonhado. Afinal, ele havia abandonado a equipe. Até Song lembrava a cena do Sr. Kim fugindo do local. Kim o ameaçou com uma espada, pedindo para ele se sacrificar. Porém, ele não estava lá para julgá-lo, porque no final até ele próprio abandonou Jinwoo. O que importava ali é que todo mundo saiu vivo daquele lugar assustador. A cena mostrava Jurê com lágrimas nos olhos, chocada com o que estava acontecendo. Ela não acreditava que Jinwoo estava lá. Ela perguntava se realmente era ele. Jinwoo sorria e dizia que estava meio atrasado. Ela começava a perguntar várias coisas sobre o ocorrido, porém alguém interrompia, zombando daquela cena de filme. Eles se viravam e 3 presidiários algemados saíam de uma van. Junto dele, aquele homem que tinha recebido 3 bilhões para matar algumas pessoas descia do carro junto e mandava os prisioneiros calar a boca. Ali não era um piquenique. Porém, eles nem ligavam, passavam pela equipe provocando. Uma mulher de terno se desculpava pelo atraso. Ela explicava que aqueles presidiários eram reabilitados e que fariam a raid juntos com a equipe. A equipe reprovava tal situação, porém não tinha o que fazer. Aquilo iria acontecer segundo a mulher da staff das guildas, visto que mesmo eles sendo criminosos, eles já haviam sido caçadores no passado. Era normal presidiários trabalharem em dungeons para reduzirem suas penas. Ela explicava que aquela parte da cidade estava com poucos caçadores, por isso eles teriam que tomar decisões como aquela, fora que não teria perigo algum, pois o caçador do departamento de monitoramento Taishiki iria participar daquela missão. Ele era um caçador rank B e os reabilitados eram rank C, então eles poderiam ficar tranquilos. Precisaria de 10 caçadores rank C para vencer um B.
Jinwoo pressentia que aconteceria algo de ruim e pedia pra Joe Vai pra dar ela muita desistir merda, daquela velho. raid. Porém, ela dizia que se ele fosse, ela iria. Todos caminhavam com um clima de desconfiança entre eles. Afinal, alguns conhecidos antigos não eram confiáveis. E agora, criminosos estavam entre eles. Porém, não tinha o que fazer. Se o destino trouxe isso, eles entrariam naquele portal. Com todos dentro do local, Taishiki tirava as algemas dos presidiários e mandava todos eles ficarem calados. Taishiki se apresentava para Jinwoo e Song e explicava que ele iria ficar apenas vigiando o comportamento dos presidiários. Porém, eles não precisavam ficar preocupados. Ele perguntava quem seria o líder da equipe, e o Sr. Song já se prontificava para liderar. Ele perguntava a Jinwoo se estava tudo bem. Jinwoo dizia que estava tudo certo. O Sr. Song se mostrava muito grato pela confiança, afinal, naquela vez 11 pessoas haviam morrido com ele sendo líder, mas graças a Jinwoo, 6 sobreviveram. Jinwoo pedia para ele levantar a sua cabeça, não tinha problema. Song se virava e perguntava para o Sr. Kim se tinha algum problema dele liderar a raid. De forma fria, sem sequer olhar, o Sr. Kim respondia para ele fazer o que bem entender. Um tempo se passava e naquela dungeon, goblins começavam a aparecer. Os presidiários os massacravam facilmente, os 3 eram fortes. O Sr. Song pensava que olhando aqueles caras, ele não sabia diferenciar quem era o monstro. Os goblins começavam a investir. Com a sua magia, Song criava chamas e pulverizava. Que olhava aquele ataque e pensava, ele não é um rank C normal. Eles continuavam a lidar com aquela situação até que Song olhava para Jinwoo e o via com uma adaga na mão, lidando com os monstros. Ele dizia que ele tinha mudado. Até Joe comentava que sempre precisou curá-lo, porém dessa vez ela não tinha o curado nenhuma vez sequer. Da hora, estava treinando artes marciais ou algo do tipo. Jinwoo respondia que ele só estava fazendo exercícios todos os dias. Eles continuavam a missão até que se deparavam com 3 caminhos a seguir. O monitor dos caçadores fazia uma proposta. Como a dificuldade do portal era baixa, eles se dividiriam em 3 grupos. Ele levaria os criminosos e caso o restante achasse a sala do boss, era só avisar. O líder Song topava e Jinwoo começava a usar os seus sentidos. Ele falava pro líder Song para eles irem pelo caminho da esquerda. O monitor achava estranho e começava a encarar. Jinwoo encarava de volta e o clima ficava meio estranho. Porém, tudo continuava normal. Eles se dividiam em 3 e entravam. Na esquerda, Jinwoo, Joe e o Sr. Song. No meio, o Sr. Kim e o outro caçador que abandonou a equipe no Salão das Estátuas. E na direita, Taishiki com os prisioneiros. Jinwoo pensava, o chefe está no final deste túnel, eu preciso pelo menos matar ele, porque goblins não vão me dar muita experiência. Ele começava a se lembrar do monitor, ele se preocupava, aquele cara tinha uma aura estranha. A cena cortava para o monitor Taishiki e os seus prisioneiros, que lutavam. Taishiki apenas olhava sorrindo e perguntava se eles já haviam acabado. Todos os outros diziam que os goblins eram bem fracos, era como tirar doce de criança. Goblins possuíam menos força e vida que um homem adulto. Seu tamanho e inteligência era como de crianças. Porém, eles eram bem irritantes, afinal, eles sempre vinham armados, atacando de surpresa e em grandes números para matar seus adversários. O monitor dizia que até uma criança armada era perigosa, porém não tinha diferença entre humanos e monstros, ambos eram insetos para ele. Ele olhava para os prisioneiros e perguntava, vocês conseguem matar crianças? Todos achavam aquela pergunta estranha e sem graça. O monitor sorria e respondia, sim, é uma pergunta sem graça. É que a partir de agora, aqui dentro, vocês irão encontrar muitas crianças, famintas, querendo devorar vocês, querendo comer sua carne. Então, vocês conseguem matá-las? Todos respondiam que sim, e o monitor continuava. Isso aí, vocês devem matar tudo para manter sua sobrevivência. Então eu comunicarei à guilda dos caçadores que nesse exato local vocês encontraram centenas de goblins. A cena cortava para Kim, decidido que após aquela raid ele iria se curvar para Jinwoo e pedir perdão. Ele se sentia culpado. Normalmente um caçador lutava até o fim com os seus parceiros. Mesmo com a possibilidade dele nunca ser perdoado, ele iria se desculpar e pronto.
Quando eles adentravam mais o túnel, eles se deparavam com um monitor segurando um dos prisioneiros pelo pescoço e os outros dois estavam mortos no chão. O monitor olhava e dizia que eles já estavam ali, então os túneis deveriam ser conectados. Ele sacava uma adaga e cortava a cabeça do prisioneiro. Ele compreendia que o salão que sobrou era o do boss. O túnel da esquerda era o próximo caminho depois dele sair de lá. E nessa hora, Jinyu sentia algo e um grito chegava logo em seguida. Ele pensava uma intenção extrema de matar. Eles iam para o caminho que escutaram um grito bem rápido e ao chegar na entrada, Jinyu sentia algo. E naquele momento, com um reflexo absurdo, ele segurava a mão do monitor Taishiki que visava matar Jurei. Taishiki pensava, que rápido, ele acabou com a minha emboscada. Que tipo de força é essa? A distância ele dizia para Jinyu, você realmente bloqueou aquilo? Seus sentidos eram bem afiados. Ele dizia que achava que aquela curandeira Rank B aparentava ser um incômodo, então ele tentou matá-la primeiro, porém seu plano não havia dado certo. Mas não tinha problema, ele iria matar todo mundo ali, igual ele fez com os prisioneiros. O líder Song gritava, perguntando o que ele estava fazendo. Ele não era um membro da guilda. Jinyu olhava para o lado e se espantava. E naquela hora, um flashback acontecia. E uma lembrança sem imagens. Vozes de uma esposa e um marido conversavam. A esposa pedia para o seu marido parar com o trabalho de caçador. Afinal, era perigoso. O marido dizia que não podia parar, era sua fonte de renda principal. Fora que ele não seria mandado para dungeons difíceis, então tudo ficaria bem. Uma criança surgia na lembrança. Ela chamava o pai e perguntava o porquê dele ser caçador. A criança dizia que as outras crianças da sua escola eram fascinadas com aquele trabalho do seu pai. Será que isso significava que seu pai era mais forte que os outros? O pai respondia que sim, ele poderia derrotar até monstros. Ele contava que 1 a cada 1000 eram despertados, 1 a cada 5000 estavam acima de rank D. Ele tinha responsabilidade de muitas vidas sobre os seus ombros. Porém, além de caçador, ele era um marido para sua esposa e um pai para suas crianças. As lembranças se enchiam de sangue pouco a pouco e o pai continuava. Então eu não posso morrer hoje e não posso amanhã. Ele não podia morrer, mas o sangue tomava conta da lembrança e o sangue se juntava à realidade. No chão, o Sr. Kim repousava agonizando. Jinyu olhava e via o estado do seu colega de missão. Ele pedia para Jurei curá-lo o mais rápido que ela podia. E assim ela fazia. Mas olhando para cima, o Sr. Kim dizia que ele não poderia mais ser salvo, então ela poderia parar. Ele segurava a mão de Jurei e dizia que ele já havia perdido muito sangue. Ela olhava e realmente tinha muito sangue no chão. Jinyu lembrava que ele havia prometido que iria sobreviver por causa da sua família. Ele tinha que viver, não importava como. Assim o próprio Jinyu poderia continuar o odiando. O Sr. Kim, galera, começava a pedir perdão. Ele não queria se desculpar daquela maneira. Ele queria baixar sua cabeça e fazer seu pedido de desculpas de forma correta. Mas se ele baixasse a sua cabeça ali, ele iria morrer. O Sr. Kim pegava seu último suspiro, sorria e falava: Sr. Sung, me perdoa, eu realmente sinto muito. Sua cabeça ia se baixando de pouco a pouco e ele não estava mais entre nós. Jinyu olhava para o seu corpo em meio a tanto sangue e perguntava por que Taishiki havia feito aquilo com o Sr. Kim e com os outros. O monitor Taishiki respondia que não sabia. Poderia ter sido os monstros quem os matou. Um portal se abriu e os monstros devastaram os caçadores. Aquilo era uma catástrofe natural. Ele falava que havia pensado em uma história para tudo aquilo. Ele diria que ocorreu um massacre de goblins, mas talvez ele teria que mudar essa história um pouquinho para fazer sentido. Os criminosos haviam se libertado e tentado fugir. Depois eles tentaram matar os outros membros da missão e tentaram atacá-lo enquanto ele enfrentava o boss. Mas o caçador Kang Taishiki era demais para eles e foi assim que ele conseguiu sobreviver à raid. As pessoas iriam acreditar naquela história. Jinyu ficava irritado e o Sr. Song alertava que aquele oponente era forte demais para ele. Então seria ele próprio quem iria resolver.
Por mais que por fora ele demonstrasse coragem, galera, por dentro ele pensava: esse cara é um rank B, ele não tem chance de se machucar contra um rank C como eu. Fora que ele é do tipo assassino, eu não posso derrotar ele na velocidade. Ele pegava a espada do Sr. Qin sobre o sangue e pensava: como ele é do tipo assassino, ele provavelmente tem uma defesa fraca. Se eu atingi-lo uma vez com minha magia, pode dar certo. Ele avançava e falava: fazia muito tempo desde a última vez que eu havia levantado minha espada para outro humano. Ele pedia um buff de força física para Ju-He, e assim ela fazia. Ele pensava: eu irei colar nele e ele não vai conseguir desviar. O monitor via aquilo e falava: o que um mago como você pode fazer? O Sr. Song respondia que buffs de força física para um mago eram inúteis, mas naquele momento ele era um espadachim, então ele iria pra cima. Porém, por mais que ele estivesse se propondo a mudar de estilo, galera, seu estilo era de um mago. Ele dizia: eu ainda tenho que estar alerta. A nossa diferença de força, agilidade e estamina é muito grande. Mesmo protegido por Ju-He, era como se estivessem colocando um motor de carro em uma bicicleta e ele pedalasse o mais forte que podia. Ele comparava aquela sua forma de lutar, de certa forma adaptada, como descer uma ladeira. Se ele não controlasse a velocidade e fizesse uma curva grande demais, ele provavelmente morreria. Nessa hora o monitor disparava atacando, o Sr. Song defendia e Taishiki alertava que era normal um mago ficar em desvantagem contra assassinos, então pegar uma espada foi uma boa ideia. Mas um mago era um mago. Se sua força física nem se equiparava com o rank D, que diferença fazia ele segurar uma arma? Song forçava sua espada e cortava, mas era uma imagem residual. O monitor e Jin se espantavam com aquele movimento. Taishiki elogiava aquele golpe, mesmo com um buff, aquilo era resultado de muito treino. Jinho dizia que por um segundo o Sr. Song havia se equiparado com a velocidade de um caçador mais forte. O Sr. Song atacava, mas era inútil, nada acertava, e num contragolpe ele era cortado pelo monitor Taishiki, que perguntava: por que você acha que não tem nenhum espadachim mágico entre milhares e milhares de caçadores que existem? Mas nessa hora, o dano causado no líder Song era curado por Ju-He. Taishiki pensava: essa curandeira é um saco, eu não posso deixar isso aqui se tornar uma luta de resistência. Então ele decidia matar a curandeira primeiro, mas ao chegar perto, o líder Song estava bem nas suas costas atacando, porém Taishiki se defendia. Caraca! Porém ele reconhecia que à sua frente não tinha um velho comum. O Sr. Song falava: pode até não parecer, mas eu tenho um aprendiz rank S. Atacando ele continuava: se meu corpo não acompanhar, minhas habilidades vão. Porém, ele acertava apenas o ar. Nas suas costas, Taishiki aparecia falando: existe limites para a força de uma pessoa. Ele atacava, mas era defendido. Ele perguntava: então você acha que pode acompanhar a velocidade de um assassino? Taishiki disparava numa velocidade colossal. O ambiente à volta era percorrido em instantes. E naquela hora, o líder Song era cortado em diversos pontos. Taishiki reconhecia: se fosse outra pessoa aqui, você venceria. Porém, o meu rank é superior ao seu. O Sr. Song sangrava e mandava Ju-He não interferir. O monitor aparecia na sua frente e falava: vou te matar de forma indolor como recompensa. Mas naquela hora, o Sr. Song usava magia no solo. Uma explosão de fogo acontecia. Porém, do seu lado, Taishiki desviava. Ele falava: um mago como você, agindo como um espadachim para esconder habilidades mágicas. Eu admito, seu plano não foi ruim, sua raposa velha e astuta. Ele erguia a adaga e falava: morra. Mas naquela hora, outra adaga o interrompia. Agora começa uma coisa. Agora começa o Pobriluco, velho. De novo, quem é você? Qual é o seu rank? Jinho respondia: sou Jinyu, rank E. Taishiki falava: caçador de rank E só pode ser brincadeira. Se você fosse de uma classe que usa força, seria até possível ter tanto poder bruto, mesmo sendo um caçador de rank E.
mas vendo sua velocidade de reação de agora a pouco, você sem dúvidas não é normal. Afinal, 2 de meus ataques foram bloqueados. Ele perguntava: você é do tipo assassino? Não, não é isso também. Você tem escondido sua força. Será que você é um ranker falso? Não, não é isso também. Você já conhece o cara é um esse divino pessoal há algum ranker, velho. tempo, então não é isso. Divino, cara. Só resta uma coisa. Você recebeu um despertar duplo. O líder Song e Jurei se chocavam ao ouvir aquilo e o monitor Taishiki continuava. Pela reação deles, você deve ter recebido isso recentemente. Ele se lembrava que seu chefe recentemente foi verificar um rapaz que havia supostamente recebido um despertar duplo. Ele continuava: você tem experiência, então me permita te ensinar uma lição como seu superior. Seredinho perguntava por que o monitor havia feito isso. Taishiki dizia: fiz o quê? Matar prisioneiros? O tom de Jinyu subia e ele dizia: eu quero dizer, tudo que você fez aqui. Sorrindo, Taishiki falava: uou, isso sim é uma cara assustadora. Porém, entenda, eu não faço isso por diversão. E ele começava a contar. No dia que um senhor lhe ofereceu 2 milhões para matar prisioneiros, eles foram os responsáveis por traumatizar sua filha. Por causa disso, ela se enforcou. Agora, a mãe da garota estava internada em choque. Aquele animal, em alguns anos, estaria solto nas ruas. Pensar que isso poderia acontecer não deixava o pai da garota dormir. Taishiki terminava de contar e falava para Jinyu que ele não podia recusar o pedido de um pai que teve sua filha violada por criminosos. Ele dizia: eu tentei recusar aumentando o preço dos meus serviços, mas ele aceitou na hora. Sinceramente, mesmo após tudo o que aconteceu, eu não quero machucar vocês. Se prometerem não falar sobre isso, eu vou deixar vocês irem. Jinyu olhava friamente e falava: não sei, sua expressão está dizendo outra coisa, diferente de suas palavras. O cara é um assassino, velho. O cara Na verdade, você quer mostrar malandro. quem que manda aqui, correto? Eu não acreditei nessas palavras desde o início. Não tem lógica acreditar em alguém que estava inventando histórias sobre nossas mortes minutos atrás. No mesmo instante, Taishiki desaparecia e atacava, mas Jinyu se defendia. O monitor falava: acreditando ou não em mim, é deplorável, porque todos vocês irão morrer. Olhando sério, Jinyu respondia: então você é deplorável também, porque você vai morrer logo logo. Taishiki sorria e sua verdadeira natureza aparecia. Ele dizia atacando: não sei quantos ranks você aumentou, mas não vai ser tão fácil assim. Jinyu atacava e ele se esquivava. Ele dizia: lento. Jinyu olhava e falava: você é bem rápido. E em seguida ele desaparecia junto com seu oponente. O líder Song se perguntava: como eles podem se mover assim? Esse não é mais o Jinyu que eu conheço. No combate, Taishiki falava que 3 milhões era muito pouco para aquele trabalho. Ele não esperava encontrar um caçador daquele nível. Ambos compreendiam ao mesmo tempo que em velocidade eles eram iguais. E Taishiki perguntava: essa é a sua velocidade máxima? Mesmo que seus olhos possam me acompanhar, seu corpo não consegue. Naquela hora, a distância Jurei bufava Jinyu e Taishiki pensava: ele acabou de receber um booster de pressa e explosão. Eu não posso ficar brincando. Ambos disparavam em velocidade máxima enquanto trocavam golpes. Caraca, Todo o esse cara é cenário casca era grossa, velho. percorrido em instantes. E Taishiki pensava: mesmo com atributos e habilidades parecidos, nossa diferença de experiência é grande demais. Isso vai te levar à derrota. Ele olhava para Jurei e falava: se você vai proteger sua curandeira, faça isso direito. Ele arremessava a adaga, mas o líder Song a bloqueava. Porém, galera, isso foi o suficiente para distrair Jinyu. E atrás dele, o monitor dos caçadores chegava. Ele era cortado em diversos pontos, porém, o dano não era forte o suficiente para varar sua invulnerabilidade. Taishiki olhava aquela resistência e falava: cara, você realmente é durão. Toma, o cara tem 50 mil de força, velho. Você poderia diminuir sua intenção de matar, por favor? O sistema enviava uma alerta. Uma quest de emergência foi ativada. E Jinyu continuava:
o meu amigo aqui é um pouco sensível. E ele dizia, o sistema ativou sozinho mais uma vez. A missão do sistema nos era mostrado, quest de emergência. Mate os inimigos, tem pessoas próximas que desejam assassinar o jogador. Mate elas e assegure sua segurança. E esta quest não for completada, seu coração irá parar. Caraca. Número de jogadores a serem mortos, 1. Número de jogadores mortos, 0. Jinwoo erguia sua adaga e alertava, estou indo. Taishiki olhava aquilo e pensava, eu estou na vantagem, o que esse cara tá pensando? Ferrou, velho. Jinwoo dizia, pela primeira vez, eu sou grato ao sistema, ele me deu uma razão para matar. Ambos desapareciam e uma colisão ocorria. Enquanto golpeava, Taishiki falava, uma classe que se especializa em adagas de agilidade, um causador de dano em curtas distâncias preparado para assassinar. Eu não sou um péssimo oponente pro seu estilo? Friamente, Jinwoo dizia que ele era assim, ele estava aprendendo bastante naquele combate, incluindo o fato de que caras que falam demais eram bem inúteis. Ele se preparava e a habilidade arrancada era ativada. 30% de velocidade de movimento era adicionado e Jinwoo ia além com sua velocidade. Taishiki olhava aquilo e fazia a guarda se defendendo. Ele pensava, esse cara ficou mais rápido? Ao bloquear, o impacto jogava seus braços para trás. Seu rosto era levemente cortado. Tá e o efeito de paralisia era ativado. Em seguida, o efeito de sangramento chegava. Ele perderia 1% de vida a cada segundo. Meu Deus, o assassino se fudeu, velho. Veneno. Entendi a sua adaga, ela consegue aplicar efeitos interessantes. Ele forçava sua aura e o sistema alertava. A resistência do inimigo é alta demais. O efeito foi cancelado. O bicho é casca dura, velho, mas não vale, velho. Taishiki respondia. Como assim, velho? O cara é um assassino e tem resistência? Que porra é essa daí, velho? Tá de hack esse cara também, cara. Aí não vale, pô. Cara assassino, qualquer daninho que der nele era pra ele tá, tipo... Mano, esse cara deve ser muito forte, velho. Deve ter... Eu não sei, velho. Esse cara é muito forte, velho. Muito forte. Ele não é normal. E permita mostrar algo interessante. Ele não é normal, cara. Como uma névoa, ele começava a sumir. Sua presença desaparecia. Esse e um cara não é ataque normal, na velho. lateral de Jinwoo chegava, mas era defendido. E novamente ele desaparecia enquanto falava pelo ambiente. Você bloqueou meu ataque mesmo com minha presença oculta. Seus sentidos são muito bons. Com minha habilidade, furtividade, meu corpo, cheiro, som, até a minha aura somem. Só uma minúscula quantidade de assassinos conseguem usar essa habilidade rara. O cara é foda mesmo. Ninguém sabe que eu tenho essa habilidade, porque ninguém nunca sobreviveu depois de vê-la. Ele investia e a perna de Jinwoo era cortada. Taishiki aparecia e falava, seus tendões estão destruídos. Seria curado rapidamente se um curandeiro estivesse aqui. Porém, nessa distância que Junrei está, apenas feitiços básicos de cura vão funcionar em você. Junrei tentava chegar perto e Taishiki alertava. Não tente fazer nada, continue onde você está. Eu irei aí quando for a sua vez. O líder Song dizia que se as coisas continuassem assim, a vitalidade de Jinwoo iria se esgotar. Ele não podia sair de lá para buscar ajuda, ele não conseguiria ajudar com suas habilidades. Então tudo que ele poderia fazer era ganhar tempo para Jinwoo ser curado. Taishiki olhava para Jinwoo e perguntava se ele conseguiria lutar, ou se ele ao menos conseguiria atingir sua velocidade anterior. Quanto tempo iria demorar para suas feridas serem curadas? Jinwoo interrompia e falava, cara, você fala demais. Ele ativava recuperação de condição. Todos ali se espantavam ao ver aquilo. Taishiki falava, que merda é essa? Ele se curou instantaneamente? Ele não era da classe assassino? Um caçador de classe ofensiva com habilidades de cura realmente existe? Jinwoo dizia que ficar confiando na recuperação de condição tinha suas limitações. Ele precisava começar a pensar em outras soluções além daquela habilidade. Taishiki começava a assumir e pensava, isso é um truque? Quantas vezes ele pode usar esse feitiço? Esse cara é perigoso. Jinwoo olhava e via uma chama se apagando. Ele foi embora. Ele dizia, uma das minhas emoções morreu. Até mesmo raiva é um desperdício com pessoas como você.
Naquele instante, Jin-Woo o achava e atacava, mas Taishi se esquivava por pouco enquanto pensava. Ele viu através da minha furtividade. Não existe hesitação quando se mira na garganta. Eu entendo a diferença entre você e todo mundo. Você já matou antes, correto? Ele continuava. Despertar. Um poder tão inesperado que mudou as regras da sociedade. Regras para caçadores foram criadas. Porém, não tem necessidade de se prendermos por lei ou moral. As palavras dos mais fortes são a verdadeira lei. Sendo assim, eu vou liberar todo o meu poder. Esse cara é hack, ficava sério e desaparecia. Ele percorria o ambiente com muita velocidade. E ao chegar perto de Jin-Woo, ele atacava. Mas tudo era defendido com uma única mão. Tá bugado também, velho. Tá Taishi compreendia como a sua habilidade de furtividade havia sido descoberta. Ao atacar, sua intenção assassina o revelava numa fração de segundo. E Jin-Woo esperava o momento em que ele iria atacar. Então entendi. ele decidia que iria mudar o ritmo. Porém, galera, na mesma hora, a habilidade sede de sangue de Jin-Woo era ativada. Ao olhar aquilo, Taishi se sentia entrando num mar negro. Ele olhava aos céus e a escuridão cobria os seus olhos. Ele perguntava: isso à minha frente é a sombra dele? A escuridão avançava e sua miragem cessava. A adaga estava cravada no seu peito. Jin-Woo olhava de cima bem friamente e o narrador dizia: ele que luta contra monstros deve tomar cuidado para que ele não se torne um deles. Se você olhar muito tempo para o abismo olha de volta para você. E Taishi começava a falar: caçadores são aqueles que estão acostumados a ver mortes e tirar vidas. Normalmente eles não lutam só contra monstros, mas também contra eles próprios. Somos perfeitas máquinas de matar. O mesmo vale para você. Você não coloca caçadores e pessoas comuns na mesma categoria. Coloca: eu vou morrer porque eu perdi. É apenas natural. Porém, só me deixe te perguntar uma coisa. O que é você? Uma classe de assassino com magia de cura e até habilidade de debuff. Eu nunca ouvi falar de nada assim. Jin-Woo respondia bem friamente que ele também não sabia. Taishi dizia que ser um tagarela poderia ser inútil, mas ter um monte de segredos também não era bom. Naquela hora, a habilidade de paralisia e sangramento eram ativadas, e Taishi começava a sofrer, porém ele continuava: você não vai conseguir esconder suas habilidades, já que você me matou. Jin-Woo olhava aquela situação e decidia responder: vamos dizer que eu sou um caçador que fica mais forte a cada luta. O quão forte você acha que eu posso ficar? Taishi o olhava e dizia: sua sombra está conectada com a escuridão. Você vai se tornar tão forte quanto a sua sombra mergulhando nela. A quest do sistema era completada e Taishi morria. Jin-Woo era recompensado com 5 pontos de status. Ele pensava: eu certamente fiquei muito mais forte do que antes. Mas por alguma razão, eu sinto que algo dentro de mim é perdido toda vez que eu fico mais forte. Junrei e o líder Song o agradecia e perguntava o que eles fariam agora. Reportariam a guilda? Jin-Woo dizia que eles deveriam fechar o portal da dungeon antes. Preocupado, o líder Song perguntava se ele planejava assolar o boss. Porém, galera, rapidamente ele se acalmava. Afinal, ele viu o que o Jin-Woo era capaz de fazer. Ele gostaria de achar um funeral adequado para aqueles que morreram. Era uma pena, ele não tinha muito o que fazer. Jin-Woo ia até o cadáver de Taishi que puxava sua adaga. Porém, um brilho no peito de seu oponente aparecia. De lá, ele recebia uma runa de furtividade. A habilidade podia ser obtida ao quebrar aquela runa. Jin-Woo olhava aquilo e falava: eu posso pegar a habilidade dele depois de matá-lo? O líder Song dizia que eles iriam reportar à guilda sobre o ocorrido, então eles esperariam lá fora. Jin-Woo dizia para eles não se preocuparem, ele não iria demorar. Ele começava a caminhar e chegava no cadáver de um dos prisioneiros. Ele dizia: eu sei que você tá vivo, levante. Por que tentou se fingir de morto? Quer fugir sem ninguém perceber? Ele olhava o prisioneiro ferido no pescoço e falava: ah, você não consegue falar. Taishi foi bem brutal, ele cortou precisamente suas cordas vocais.
Provavelmente ele iria te matar da maneira mais dolorosa possível, após se certificar que você não conseguiria gritar. Nesse ritmo, você vai morrer por causa da perda de sangue. Se eu pedisse para Jurê, provavelmente você sairia vivo. O prisioneiro pensava: isso, eu estou salvo. Ele começava a ser arrastado e pensava: espera aí, esse caminho não é o da saída. Jinwoo abria o salão do boss e o prisioneiro se assustava. Goblins o aguardavam em cima. E mais abaixo, um goblin gigantesco sorria pra ele. Era o chefe daquela masmorra. Caralho, é o tranco, velho, do League of Legends. Falava: você lembra do rosto das suas vítimas? Você é um lixo ainda maior que Taishiki. Sem chance de eu deixar um monstro como você sair vivo daqui. O boss se aproximava do prisioneiro e os goblins menores salivavam. E o ataque ao prisioneiro que abusou a filha daquele senhor acontecia. Jinwoo olhava o sangue jorrando e um grito silencioso de dor ecoava pelo salão. Um tempo se passava e Hobgoblin, o boss daquela masmorra, era morto facilmente. Ao sair da dungeon, o Sr. Song explicou tudo o que ocorreu. Os superiores foram acionados e informados do ocorrido. Um dos elites rapidamente chegou ao local. Ele via Jinwoo e o reconhecia. Jinwoo também se lembrava dele, da vez em que ele foi monitorado ao sair do salão das estátuas. O Elite se apresentava, seu nome era Jinshu, chefe da divisão de monitoramento. Ele se desculpava porque um dos seus empregados causou tanto problema. Ele dizia que a partir dali, a divisão de investigação iria cuidar do caso. Jinwoo olhava e pensava: não é hora de eu ficar me achando porque eu matei um caçador de rank B. Eu não sabia antes, quando eu vi pela primeira vez, mas esse cara na minha frente é forte, ele está em outro nível. Ele é de rank A. Eu não posso lidar com ele com minha força atual. O líder da divisão de monitoramento dizia querer fazer algumas perguntas. Iria ocorrer tudo de forma bem simples se eles cooperassem. Jinwoo topava e Jinshu perguntava: quem matou o rank B, Kang Taishiki? Jinwoo pensava que agora ele não iria conseguir esconder que ele recebeu um despertar duplo. Ele teria que quebrar seu contrato com o seu amigo. Mas nessa hora, galera, o Sr. Song falava que foi ele. O monitor-chefe perguntava qual era o seu rank e era respondido: rank C. O chefe questionava: como um rank C derrotou um rank B? O Sr. Song dizia: não viu quem está aqui atrás de mim? O monitor-chefe compreendia que se ele recebeu a ajuda de uma rank B, isso realmente era possível. Porém, ele pensava: Taishiki não era alguém que podia ser controlado mesmo dentro da divisão. Um rank C de um braço só realmente derrotou um assassino habilidoso rank B num combate? Ele pedia para eles o acompanhar. Eles precisavam preencher alguns relatórios. Jinwoo chamava o Sr. Song de canto e perguntava o porquê dele ter mentido. Song respondia que ele devia ter suas razões para esconder suas habilidades. Porém, de qualquer forma, ele não iria fugir das investigações. Aquilo ali era o mínimo que ele poderia fazer. O chefe da divisão chamava Jinwoo e falava: Caçador Sun Jinwoo, eu não acho que um rank E como você poderia derrotar um rank B como o Caçador Taishiki, mas acredito que seja necessário eu suspeitar de você ter recebido um despertar duplo novamente. Mas deixe-me lhe alertar: depois de tudo, se você não tomar cuidado, sua vida pode acabar em breve. Jinwoo perguntava o que ele estava querendo dizer e o chefe da divisão falava: no extermínio do grupo do ataque de Dong, os únicos sobreviventes foram o rank D e você. O problema é que o irmão mais novo de Dong pode querer vingança. Jinwoo perguntava: você tá falando Dong-su, o rank S? O chefe da divisão respondia que sim. Não importava o que aconteceu naquela raid, o que importava é que eles sobreviveram naquele dia, e isso teria retaliação. Já que ele era um rank S, a lei não poderia conter aquele homem. Ranks S eram milagres vivos e ao mesmo tempo calamidades. Deveria ser do seu interesse tomar cuidado com ele, porque em breve você pode ser caçado por alguém que até mesmo os monstros temem. Deixar o país com as pessoas que você ama não é uma má ideia. Jinwoo olhava a sério seus status nos era mostrado.
Nome: Sun Jin-woo. Nível: 27. Trabalho: nenhum. Cansaço: 0. Título: O Matador de Lobos. HP: 5.114. MP: 548. Força: 72. Agilidade: força. 82. Tem mais agilidade, Sentido: 69. Vitalidade: 43. Inteligência: 39. Redução de dano físico: 20% ativo. Pontos sobrando: 5. Habilidades passivas: musculatura level 1. Ativas: arrancada level 1 e sede de sangue level 1. Um item nos era mostrado: o colar do guardião. Classe do item A. Tipo do item: colar. Ele estava equipado e o bônus do item era o seguinte: agilidade mais 20 e sentidos mais 20. E é isso aí, galera. Mais um vídeo de Solo Leveling vai chegando ao fim. Eu conto com o teu like pra ajudar o canal. Esse aqui foi top, mano. Esse episódio 5 foi top demais, cara. Tá louco, mano. Deixa eu deixar o like aqui. Nossa, velho. Esse mangá é muito bom, velho. Tá louco, mano. Bom, esse foi o React. E até o próximo, mano. Cara, que